Paz do Senhor novamente, meus amados irmãos. Para não cansar você que está de pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Daniel. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1. Estaremos lendo a partir do versículo 3 até o 8. Depois estaremos lendo ainda o versículo 12. E depois vamos dar um salto lá para o capítulo 3 e vamos ler mais uma porção do versículo 12 ao versículo 16. Livro do profeta Daniel. Quero me identificar aí. Cadê Benjamin? Benjamin, me sinto que nem você aqui agora. Perna tremendo, sem saber o que dizer. Eu estava tranquilo no domingo passado. Deus tinha impulsionado o pastor a me chamar para pregar. Aí chegamos no sábado, não foi? Na sexta ou no sábado? Chegamos lá nas Palmeiras no sábado. Aí me lembraram lá que eu tinha assumido o compromisso lá para o domingo. Falei, oh, maravilha. Respirei aliviado, o pastor estava lá e falou, pastor, dá não, tem que fazer aqui o trabalho que me foi chamado. Aniversário de 45 anos de casamento do evangelista Ademar. Me dei por tranquilo, respirei. Quando eu hoje estou em casa, finalzinho da tarde, pastor, domingo passado não deu, mas esse domingo foi pronto. Caiu a casa, não tem para onde correr. Só Deus sabe o quanto eu evito estar aqui pregando. Mas, amém. Acharam o texto bíblico? Então vamos ler a primeira porção. Eu vou ler, você me acompanha, até porque a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente. Eu estou usando a King James e é um pouquinho diferente das traduções tradicionais, mais usuais nos nossos dias. Primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, versículo 3 em diante, diz assim: E o rei disse a Aspenaz, mestres dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens, em quem não se encontrasse defeito, porém, bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, tais que tivesse habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Versículo 6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Versículo 12. Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti, eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então os trouxeram, estes homens, perante o rei. Nabucodonosor falou-lhes e disse: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos
ao ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone, e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançado na mesma hora, no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Podeis assentar, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Se eu arriscasse dar um tema para essa mensagem, o Espírito Santo soprou ao meu ouvido que eu deveria dar o seguinte tema: não negocie a sua identidade. Você pode repetir comigo? Não negocie a sua identidade. Esse é o tema que o Espírito Santo me aconselhou colocar. Mas ainda caberia um segundo subtema nessa mensagem. O segundo subtema está mais de acordo ao culto de hoje, que diz assim: missão ao jeito de Deus. Missão ao jeito de Deus. Nós ouvimos aqui, né, vários relatos sobre os países que compõem a janela 1040, países perseguidos, né? Uma das nossas aulas do curso teológico, onde tem o privilégio e a honra de ministrar, falamos bastante sobre esta janela 1040, sobre esses países, a sua população, as suas dificuldades, e também a perseguição que se levanta nesses países aos cristãos, aos missionários que lá estão. Porém, com base no texto em que lemos, um texto um tanto extensivo, um tanto extenso, porém, para termos um pano de fundo mais apropriado, pudéssemos nos localizar um pouco mais na realidade da palavra que o Espírito Santo quer ministrar ao meu e ao seu coração. Jovens, segundo o texto diz, levados ao campo missionário ao jeito de Deus, à maneira de Deus. Eu acredito que você consiga pensar como eu, ou pelo menos semelhante, né? Um pouco parecido. Quando eu penso no missionário, eu penso em alguém sendo indicado, enviado, melhor dizendo, a um lugar, a um local, a um estado, a uma cidade, a um país. Eu começo a idealizar na minha mente aquela pessoa, ou aquele cidadão, ou aquela cidadã, né? Após um preparo teológico, após um preparo em cursos preparatórios para missões. Nós temos aqui na nossa igreja algumas pessoas que externaram o desejo de ir ao campo missionário e assim estão sendo conduzidos, né, caminhando em cursos preparatórios, os costumes do país onde se pretende ir, os hábitos alimentares. E agora, depois de todo um preparo, a gente imagina essa pessoa preparando as suas malas, preparando os seus haveres, se despedindo dos seus amigos, familiares, porque será deslocado, quem sabe, para um outro país, para costumes diferenciados, situações as mais adversas, não costumeiras no dia a dia daquela pessoa. E eu imagino aquela pessoa agora sendo conduzida a esta realidade. Porém, quando eu leio o texto que li junto com vocês esta noite, nós podemos ver que nada disso aconteceu com esses jovens.
totalmente diferenciado o trabalho de Deus na vida desses rapazes. Porém, nem por isso deixamos de identificar na vida deles uma missão determinada por Deus. Algo trilhado, algo planejado, algo colocado pelo próprio Deus na vida destes moços. Porém, de maneira totalmente adversa. Por que Deus me permitiu trazer essa palavra esta noite? Porque isso pode se repetir em pleno século 21. Eu creio que isto pode acontecer, não vou nem arriscar dizer na minha vida, né? Já estou um pouquinho mais gasto para essa realidade, mas diante da plateia jovem que ministra essa palavra nesta noite, eu creio que Deus pode trabalhar de maneira semelhante na sua vida. Você pensar que vai precisar se preparar intelectualmente, de maneira específica, para uma determinada região, dependendo da situação, Deus te pega e te coloca em outra realidade totalmente diferente. Agora, o que eu não posso deixar de considerar é o que está escrito no contexto da palavra de Deus, que Ele capacita a quem Ele chama. Aleluia! E eu vejo esses jovens se colocando na inteira dependência de Deus, apesar das circunstâncias. Sendo levados cativos, né, em uma situação bem complexa, bem difícil, jovens ainda, porém, me chama a atenção, porque os requisitos que o rei determinou para que eles fossem selecionados, primeiro, em quem não houvesse defeito. Isso me chama a atenção. Pessoas que pudessem estar a serviço do rei no palácio. Então, haviam qualificações na vida destes jovens que os selecionava, que os identificava em detrimento a muitos outros. E eu queria parafrasear esta palavra para a sua vida nesta noite. Mantenha, como nós colocamos no primeiro tema, né? Não negocie a sua identidade, ou seja, mantenha a sua identidade diante do Senhor. Entenda para que e por que Deus tem te chamado. Se é um chamado missionário, prepare-se. Hoje eu estava conversando, acho que ela não está aqui, a irmã Sandra, né? Aquela irmãzinha aqui lá da classe, irmã Sandra. Eu estava conversando com ela, e em dado momento da nossa conversa, ela disse: pastor, eu já fui professora de escola dominical, e quando fui chamada, o que me chamou a atenção foi isso ela dizer, quando fui chamada para esse trabalho, eu me preparei o máximo que pude para exercer esse trabalho, e isso me chamou a atenção. Isso me alegrou o coração, porque nós entendermos o chamado de Deus na nossa vida e não apenas cruzarmos os braços, não, está tudo bem, Deus me chamou, está escrito que Ele capacita quem chama, porém o que eu preciso fazer, o Senhor não vai fazer. Aleluia! Eu e você precisamos nos preparar, né? Buscar, já vimos aqui vários contextos, né? Oração, preparo, buscar ao Senhor na escola bíblica dominical hoje, né? Falamos sobre isso, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Ele é o Senhor, criador do céu e da terra, é o idealizador de missões, é Ele que dá a ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ninguém mais do que Ele, interessado em preparar você para fazer o melhor que puder, aonde Ele te enviar. É o que nós vimos na vida deste moço, né? Eu não quero me alongar, até porque não é o meu costume, eu gosto sempre de palavra bem resumida, mas vejo na vida de Daniel, por exemplo, vão encontrar Daniel, apesar de estar entre os cativos, mantendo a sua identidade. Como eu vejo isso? Acharam Daniel orando 3 vezes ao dia.
adorando a Deus, clamando ao Senhor. Ele sabia que a obra que Deus o havia confiado, o contexto da realidade, a situação em que ele estava, só havia um recurso para ele se dar bem, para ele se posicionar, para ele entender o propósito, era buscar orientação com quem deu o propósito, que é Deus. Aleluia! Esse é o segredo para mim e sua vida. É o que nós entendemos. Precisamos buscar do Senhor direcionamento. E o texto não vamos ler todo, mas em casa, você lendo, você vai ver, você é conhecedor desse relato. Eles vão encontrar Daniel orando 3 vezes ao dia. Me chama a atenção também, que diz que no quarto de Daniel, onde ele repousava, onde ele ia curvar, não sei se o joelho, ou orar com o rosto em terra, a Bíblia não dá esses detalhes, mas o importante é que ele orava, e diz a Bíblia, havia uma janela aberta em direção a Jerusalém. Aleluia! Enquanto houver uma janela aberta no meu, no seu quarto, na minha, na sua casa, em direção ao céu, o Senhor estará ouvindo o meu e o seu clamor. Aleluia! Glória a Jesus! Orar para saber qual é o propósito de Deus. Aleluia! Então, queridos, veja o texto que lemos, primeiro passo, são levados cativos. E agora, primeira coisa que tentam fazer, mudar o nome daqueles jovens. Nome, a gente sabe, é a identidade, né? É o que nos identifica. Hoje, por exemplo, como bom brasileiro que sou, perdoe, não é todo mundo, só alguns que agem como eu agi hoje. Só hoje eu fui ver meu título de eleitor. E para minha surpresa não estava lá, não sei que fim levou. Algum tempo atrás eu perdi meus documentos, refiz quase todos, o título eu não refiz. Quando hoje precisei dele, fui buscar, cadê? Não está lá. Aí vai eu atrás, ver um comprovante, um outro documento com foto, né? Ou seja, a minha identidade naquele momento estava um tanto o quê? Prejudicada. Porque eu havia perdido um documento necessário para o efeito da minha cidadania, lá junto à urna. Né? Então, trocaram o nome desses moços. E o que me chama a atenção, que dificilmente, quando se pensa nesses jovens, se lembra o nome original deles. Interessante isso. Isso me chama a atenção. Geralmente, quando se relata esse fato, a primeira coisa que vem à mente, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os nomes que eles receberam em homenagem a outros deuses, porém, me chama a atenção que mudaram o nome, mas não mudaram a personalidade deles, porque isso para eles era inegociável. Aleluia! Pode trocar o nome, mas a minha identidade diante do meu Deus, não. Eu mantenho ela. Daniel prova isso orando 3 vezes. Sadraque, Mesaque, Abidnego prova isso quando levado diante do rei para adorar a estátua que ele havia erguido. E eles dizem, o Deus que nós servimos. Oh, aleluia. O Deus que eu e você servimos, Ele cuidará. Aleluia. Ele cuidará de nos guardar, de nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. É confiarmos no Senhor. Eu acho lindo quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes a gente pensa que esse texto quer dizer só para pecadores. Não, querido, quer dizer para mim e você também. Com anos de igreja, anos de crente, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Aleluia! É o que vemos esses jovens declararem em outras circunstâncias, em outras palavras. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele há de nos livrar. Aleluia! Não li, mas tem um outro versículo nesse contexto que me chama muito a atenção. Quando diz de que maneira esses jovens foram lançados da fornalha. O texto específico narra com detalhe, foram lançados com a capa, com o roupão, foram lançados com chapéu, foram lançados com toda a sua vestimenta. E aí eu tomo a liberdade de dar um passeio na carta do apóstolo Paulo aos Efésios.
capítulo 6, versículo 10, que você conhece de cor e salteado, que fala das armaduras de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, calçado os pés com o sapato do Evangelho, e toda vestimenta necessária para mim e você como servos de Deus. O que é que isso tem a ver? Diz o texto que eles foram lançados na fornalha com toda vestimenta. Não tiraram nada deles, aleluia. Eles não abriram mão. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, se você me permite. Me assusta hoje, pleno século XXI, eu sou bem, crente, assembleiano, lá de D. João Menininho, bem antigo, E eu me assusto quando vejo, bem não lança algo diferente lá fora, daqui a pouco já está aqui dentro da igreja, já trazem para cá. Eu vejo na vida desses moços algo diferente, eles mantêm a identidade deles. Aleluia! Por isso o Espírito Santo me pediu para colocar o tema: não negocie a sua identidade. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Um povo especial, zeloso de boas obras. Aleluia. Eu não sei em que circunstância o Espírito de Deus quer falar ao meu e seu coração neste culto. Quem sabe você chegou aqui pensando, é mais um culto de missões, viu aí as bandeiras, Há um tempo atrás, o Espírito Santo nos incomodou por um período de escolher uma dessas bandeiras e orar especificamente. Hoje é diferente, a gente precisa orar nas circunstâncias que estamos vivendo, As guerras, os desafios, as situações. Porém, querido, precisamos entender o contexto da especialidade desse trabalho. A importância desse culto para chamar a minha e a sua atenção para a realidade que os meninos, as crianças trouxeram aqui. É gostoso eu e você estar aqui, tirando essa parte que você tem que me aturar aqui falando, mas o demais que aconteceu aqui, os louvores, testemunhos, maravilhoso estarmos aqui sentados, ar-condicionado, bonitinho, perfeito. E não esquecermos que tem agora alguém em algum lugar, escondido dentro de uma caverna, dentro de um lugar inóspito, para manter a sua identidade como servo de Deus. É só para eu e você pensar. Nós ainda temos liberdade no Brasil. Ainda temos. Existem algumas perseguições aqui e ali, de uma e de outra maneira, não veladas, porém, ainda temos. Eu e você ainda podemos ostentar uma Bíblia. Eu estava lendo um relato há algum tempo atrás, de um país onde há perseguição ao Evangelho, proibição da Bíblia. E conseguiu chegar lá, um contrabando de Bíblia, imagina. Uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada conseguiu chegar por alguém de maneira muito sorrateira. E porque não dava para, claro, distribuir, o que se fazia? Tirava-se uma página qualquer, aleatoriamente, e ia entregando para cada servo de Deus. Isso me chamou a atenção, sim. Mas o que mais me chamou a atenção foi a reação de uma serva do Senhor, quando ela recebeu uma página. Eu tenho a honra, o privilégio, e sei que outros aqui também, eu estou diante de homens estudiosos da Bíblia. Eu tenho vários exemplares, graças a Deus, da Bíblia Sagrada em casa. E arrisquei, há um tempo atrás, começar até a transcrever um para mim. Não sei, amanhã depois vão proibir a Bíblia, eu tenho a minha escrita lá. Estou fazendo, não sei quando é que vou acabar, se vou acabar. Se Deus vai permitir acabar, eu não sei. Mas eu comecei. Porém, essa irmã, quando recebeu uma única folha de uma Bíblia, ela a agarrou com tal carinho, com tal apreço, para ela era algo que ela sonhava receber. E às vezes eu e você tem uma inteira na mão, e não nos damos conta de passar um dia inteiro, às vezes, sem colocar a mão para ler um único versículo. Me perdoe a sinceridade, mas eu sei que isso acontece. Vida corrida, situações adversas, mas me perdoe a sinceridade.
mundo espiritual, lutando para impedir eu e você de ler e meditar na palavra de Deus. Impedir que eu e você faça como Daniel, pelo menos 3 vezes ao dia, dobrar o joelho e conversar com Deus. Conversar com Deus. Não é me dá. Não, não. É conversar. Daniel dobrava o joelho para saber, Senhor, eu sei que estou aqui nesse contexto terrível, problemático, mas eu sei que é o teu propósito. Ah, meu irmão, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, tudo fica mais fácil. E eu quero finalizar já, caminhar para finalizar essa breve meditação dessa palavra, relatando e alertando mais uma vez. Eu disse isso aqui numa reunião um tempo atrás, e senti no coração de repetir aqui. Não empreste a sua boca ao diabo. Pastor, que coisa séria. Verdade. Como é que eu empresto a minha boca ao diabo? Dizendo que o que Deus está fazendo é o diabo que está fazendo. O que o diabo faz, irmãos? O que a Bíblia diz que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Aí chega a pandemia e diz, isso é coisa do diabo. Nós estamos glorificando ao diabo, irmão. Não, é permissão de Deus. Imagina se Daniel e os seus companheiros fossem pensar que era obra do diabo eles estarem lá onde estavam. Não, não era não. Era Deus permitindo algo, porque eles precisavam ser o que a irmã Claudinha disse aqui, uma Bíblia ambulante onde eles estavam. Ser Bíblia aqui dentro da igreja às vezes é fácil. O difícil é no contexto do dia a dia. Que o tema desta breve mensagem fique latente no meu e no seu coração. Não negocie a sua identidade. Qual é a minha identidade, pastor? Você a recebeu de Deus. Você sabe qual é a sua identidade. Também não queira ser igual a ninguém. Não, seja o que Deus determinou para você ser. Tem muita gente enganada com isso. É bonito ver, às vezes, os irmãos chegam aqui, ministrar uma palavra, cantar um louvor lindo, mas e aquele que nem oportunidade tem? Ele tem tanta importância no contexto da obra de Deus, quanto os que vêm aqui pregar e louvar. Porque é chamado por Deus. É só ele entender o contexto do chamado dele, dela, cada um de nós. O Senhor Jesus compara a igreja como um corpo, né? Isso é muito sugestivo. Você às vezes nem sabe os órgãos que existem dentro do seu corpo, mas se esse órgão parar, você sente a consequência. Se esse irmãozinho e essa irmãzinha que nem oportunidade tem, parar de orar por você, você vai sentir a consequência. Então, querido, entenda isso, o chamado de Deus. Não negocie a sua identidade. E o segundo subtópico, o subtema também, eu queria que você guardasse. Entenda missões, como já foi dito aqui hoje, mas ao jeito de Deus. Não queiramos formatar o chamado de Deus na nossa vida. Estejamos disponíveis, dispostos, a hora que o Senhor nos chamar, para o contexto que nos chamar, possamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a sua igreja.